39. Quantos encontraram podem celebrar um tributo de adoração ao Deus dos céus, dizendo amém. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos ler todo junto o versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tome assento, por favor, na liberdade do Espírito Santo, para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele vive e porque Ele reina para sempre. Nós lemos o texto bíblico, amados santos ouvintes, e também, se tiver entre nós aqueles que dizem ser simpatizantes da fé cristã, eu te convido nessa noite a entrar numa mensagem bíblica e a viver o que nós vamos ministrar aqui nessa noite, sobre o tema: as 3 maiores descobertas na cruz. Diga bem alto esse tema comigo: as 3 maiores descobertas na cruz. Sobre isso vamos ministrar aqui nesta noite. Quando nós lemos o texto ora mencionado, ele é uma narrativa profética. Já foi profetizado antes no Antigo Testamento que Jesus viria. Deixa eu ver baixinho no fundo, por favor. Que Jesus viria e ele seria crucificado entre 2 ladrões. Quando nós olhamos esse texto bíblico, nós encontramos 3 revelações naquela cruz. 3 grandes descobertas nós encontramos na cruz. Nós encontramos 3 das maiores descobertas já encontradas em toda a Bíblia Sagrada. Ela foi encontrada através de um homem que havia sido rejeitado, de um homem que havia sido excomungado da sua sociedade. Esse homem era verdadeiramente conhecido como um malfeitor, como um ladrão, como uma pessoa que não tinha comunhão com as pessoas da sua era e da sua sociedade. O evangelista grego, por nome de Lucas, um médico amado, ele escreve o seu livro que traz o seu nome, o Evangelho de Jesus, que traz o nome de Lucas. Nesse livro nós encontramos mensagens poderosas de Deus. E uma delas está relatada no capítulo de número 23, quando estava falando da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, um da direita e outro também da esquerda. O da direita estava esperando a sua oportunidade para falar, mas o da esquerda, sendo mal educado, sendo ingrato, não querendo esperar o tempo de Deus, de ver Deus manifestar na sua vida, irmão Ulisses, ele se manifesta com espírito de ingratidão e de incredulidade, olhando para Jesus e pedindo a Jesus que viesse tirar dele, viesse tirar também a Jesus da cruz, porque se Jesus fosse de fato Deus, Jesus haveria então de fazê-lo. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, você é verdadeiramente o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Quando Jesus fala isso, quando aquele malfeitor da esquerda fala isso, irmão Ulisses, o diabo havia enchido a alma dele de um espírito de incredulidade para zombar do poderio de Cristo, para zombar da autoridade ministerial, profética e divina de Jesus também. Ora, sabemos que Jesus foi crucificado não como Deus, Jesus foi crucificado
crucificado como homem, porque se Jesus fosse como Deus, ninguém tocaria nele, ele não estaria naquela cruz. Jesus foi para aquela cruz como homem. Jesus tinha duas naturezas. Ora ela se manifestava como sendo Deus Todo-Poderoso, e ora ela se manifestava como homem, filho de Deus. É por isso que existem quatro evangelhos, os três primeiros evangelhos que relatam a totalidade do ministério de Jesus. Falando de Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos conhecidos como evangelho não sinótico. Por que evangelho não sinótico? Porque esses três evangelhos, eles apresentam Jesus como homem, Jesus como sofredora e Jesus como servo. Agora João, ele recebeu uma revelação diferente da graça de Deus. Ele recebeu a revelação de escrever o evangelho que traz o livro de João, como Jesus sendo o verdadeiro Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que no capítulo 1 ao 21 do evangelho que João escreveu, ele revela a divindade de Jesus. Jesus como mestre, Jesus como Senhor, Jesus como poderoso, Jesus como rei. É por isso que Jesus, ele preenche todas as letras do nosso alfabeto, irmão disse. Jesus é o nosso A de advogado, ele é o nosso P de compastora, ele é o nosso C de Cristo, ele é o nosso P de Deus forte, ele é o nosso E de Emanuel, ele é o nosso F de fiel testemunha, ele é o nosso G de guarda fiel, ele é o nosso H de homem, ele é o nosso I de infinito, infalível, imutável, ele é nosso G de guarda fiel, ele é nosso J de Jesus de Nazaré, ele é nosso L de leão da tribo de Judá, ele é nosso M de Messias, ele é nosso N de Nazareno, ele é o O de homem, ele é o P de Pai da eternidade, ele é o Q de querido, ele é o R de rocha eterna, ele é o S de Salvador, ele é o T de triunfo, ele é o X da cheia divina, ele é o V de verdade e vida, e também ele é o C de Zeus, está zelando por essa igreja nesta noite. Se você crê, joga a tua mão e glorifica ele. Ele preenche todas as profissões que existem na face da terra. Jesus é poderoso. Vire para o teu irmão, me ajuda a pregar essa noite e diga para ele: Jesus é poderoso. Jesus, diga mais forte, diga: Jesus é poderoso. Dá uma sacudida nele e diga: o meu Jesus e o teu é poderoso. Oh, aleluia. Ele é tremendo, ele é tremendo. Diga para o seu irmão: Jesus é tremendo. Diga para ele. Diga: Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é tão poderoso, é tão forte, é tão magnífico, que Jesus preenche, meu querido, todas as profissões da raça humana. Você vai encontrar Jesus preenchendo ela. Você vai encontrar, para o arquiteto, meu querido, Jesus, quem ele é? Ele é o projetista de Deus. Para o nauta, ele é a bússola celeste. Para o cisterneiro, ele é a água da vida. Para o juiz, ele é o jurista perfeito. Para o político, ele é o único soberano que não pode ser deposto. Para o surfista, ele é aquele que anda sobre as ondas do mar. Para o chaveiro, ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Louvado seja Deus. Para o agricultor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o vigilante, ele é o vigia e guarda fiel. Aquele que não dorme nunca vai dormitar, nunca dormitará aquele que guarda a Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Para o psicólogo, ele é a cura da alma. Alguém está precisando de cura na alma? Jesus é a cura da alma aqui nesta noite. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o eletricista, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina a humanidade. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Porque eu falo do Senhorio de Cristo? Porque naquela cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, um homem muito ignorante da esquerda, ele tentou rejeitar uma descoberta que o Espírito Santo de Deus queria dar para ele, mas por causa da sua incredulidade, Deus ocultou isso aos ignorantes e revelou aos sábios e entendidos, que verdadeiramente são chamados filhos e filhas de Deus na terra. O ladrão da esquerda, irmão Ulisses, ele pensou que Jesus ia operar um milagre na vida dele, mandando em Jesus, dando ordem para Jesus. Jesus se calou, mas o da direita,
olha para Jesus e diz para o homem: cala a boca, você não tem direito de falar assim deste homem que está aqui no nosso meio. Ele é justo, ele não fez nada para estar aqui, mas eu e você, os nossos feitos nos trouxeram para esta cruz. Você não é digno de falar assim do meu Senhor. Ele olha para Jesus e quando diz isso, e irmão, que eu esqueci até teu nome, profeta, vou te chamar de profeta aqui nessa noite. Ei, profeta, e Jesus olha o ladrão da direita, olha